Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado, 26 de agosto, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 10, que ela tem como título Maridos e esposas juntos na cruz. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, principalmente em Efésios, ele fala da importância que a unidade tem na igreja e na sociedade em geral, e que essa unidade deveria ter a mesma relação que judeus e gentios tinham na igreja. E ele discute como a unidade ela é produzida através de um Deus triuno, que ele busca a salvação de pessoas pela fé, pelo batismo, pelos dons espirituais, pela importância da presença do Espírito Santo na vida do cristão e pela transformação de nossa vida conforme o padrão de Jesus, e que para isso nós devemos ter sabedoria para nós tocarmos a nossa caminhada. E agora em Efésios capítulo 5, o apóstolo traz o correto lugar para a sua discussão sobre a importância da unidade da igreja, que ela começa dentro da família. E no verso para memorizar dessa semana, o apóstolo Paulo nos diz: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Está lá em Efésios capítulo 5, versículos 25 até 27. O que o apóstolo na sua epístola aqui que nós mencionamos, desde Efésios capítulo 21 até 33, ele se aprofunda assim numa ideia da submissão de todos os crentes para que haja uma organização, uma liderança para o bem funcionamento da igreja, para que haja organização e liderança e bom funcionamento. E o Paulo diz, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. E isto é uma ordem de Deus, uma educação que se inicia-se no lar, em prática no casamento, para que nós sejamos abençoados. Por exemplo, nós cristãos não achamos ruim em sermos submissos a Jesus Cristo, certo? Pois com ele, Jesus, nós nos sentimos mais seguros, esperançosos, sentimos assim amados, e por isso é que nós temos o prazer de enfatizar a sua vontade e o seu querer na nossa vida. E assim nós somos submissos a Jesus. E ele é o nosso realmente exemplo, em todas as áreas, as atividades, E nós sabemos que ele nunca irá fazer algo para nos prejudicar. Sempre Jesus faz o melhor para nós. E assim também ele deve ser a submissão no casamento, na união de duas pessoas. Como Jesus ama a sua igreja e se entregou por ela,
o marido deve buscar aquilo que faz bem à sua família. Ser provedor, responsável, né? Amar a sua esposa, os seus filhos, reconhecer o valor da esposa dentro do lar. O marido deve ser atencioso, amoroso e abençoador, conselheiro e protetor, e acima de tudo ser sacerdote do lar. E esses conselhos que Paulo dá para as esposas, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24, e que ele dá também para os maridos cristãos, que está lá em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 32, ele está concluindo que os ensinamentos servem, né, tanto para maridos assim como para as esposas. Assim como o sangue do Cordeiro que nos livrou da morte eterna, nos livrou do pecado, Jesus morreu para nos abençoar, para livrar o ser humano realmente da morte eterna, de livrar nossas famílias do mal, e dando sempre unidade, né, para que haja realmente harmonia no lar. Quando a presença de Cristo se faz presente, um lar é abençoado. E a família só pode estar unida somente em Cristo. Da mesma forma, né, que os gentios e os judeus procuravam estar unidos em Cristo, assim como todos os membros da igreja hoje devem estar unidos, né, em um só corpo, o corpo de Cristo, né, que é a igreja. Na família, as esposas se submeterão aos seus maridos em Cristo, e o marido amará sua esposa no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele aplicou na sua carta o tema unidade, pela importância dela, principalmente na família, que só se consegue através do poder do Espírito Santo atuando no lar, atuando em cada pessoa daquela família. E por isso que a esposa e marido são só uma carne, não por causa, né, dos benefícios mútuos, né, mas porque Deus os criou assim, e Deus ordenou que fossem assim, onde a unidade no lar aponta para o Criador do universo. E logo a submissão da esposa ao seu marido deve ser feita com amor e jamais na servidão ou por imposição ou escravidão. Justamente porque a mulher, ela é a rainha do lar. Devemos conhecer esses limites e fazer o possível para respeitar a responsabilidade e papéis dadas pelo Criador. A liderança do homem no lar deve ser de amor sacrificial, não austero, não ditatorial, ou abusiva ou opressiva. Tem que ser feito tudo isso por amor. A submissão da mulher é uma resposta de amor e respeito ao amor que o marido dá no lar e a liderança sacrificial que são dados, né? A verdade é que nenhuma ordem de Deus ela é para o mal da família. Jamais. Por isso que nós devemos conhecer o verdadeiro significado de submissão e colocá-lo em prática no casamento para que nós possamos ser abençoados. E nesta semana, nós estudaremos diariamente a unidade da família, e esse estudo estará concentrado em 3 temas importantes. O primeiro tema é a unidade no relacionamento entre marido e esposa e a essência para se ter um lar feliz. Estudaremos detalhadamente sobre esse assunto. O segundo tema é que nós veremos que a única maneira pela qual a família mantém a sua unidade, ela é única e exclusivamente através do Senhor Jesus, e nós saberemos por que em estudos diários. O terceiro tema, nós observaremos
que uma família que está no Senhor, uma família consagrada a Deus, não deveria experimentar abusos, não deveria experimentar o adultério ou a violência. E nós saberemos o porquê durante essa semana. Aprenderemos de que o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, o que ele quis dizer ao exortar os membros da igreja a submeter uns aos outros. Como assim? Como entender esse conceito? Veremos diariamente. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 21. O apóstolo, ao criar a metáfora do casamento, o matrimônio para a igreja e o seu relacionamento para com Cristo, ele se baseou de modo criativo nos costumes e nos papéis de um casamento da época, né? E o que ele queria dizer para conosco hoje? Veremos em Efésios capítulo 5, versículos de 25 a 29. Saberemos que elementos do casamento antigo Paulo usou para chamar a atenção dos coríntios. Mas por que ele fez isto? Veremos que está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo de 1 a 4. E na lição da semana, o apóstolo usou um novo argumento para encorajar maridos a praticarem o amor terno para com suas esposas. Mas que argumento é este? Saberemos durante essa semana. Está lá em Efésios capítulo 5, versículos de 28 a 30. Estudaremos que quando um homem e uma mulher se casam e há uma união, Deus diz que eles deveriam ser uma só carne. Mas o que é ser somente uma carne? Mas o que é isto? Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nós estudaremos. Saberemos durante esses estudos diários da semana e que todos não percam, porque tem uma lição maravilhosa. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você saberá manusear melhor as Sagradas Escrituras, terá entendimento, saberá melhor conduzir o casamento nos lares, né? Você saberá, tanto marido e esposas, por que nós morremos juntos na cruz do Calvário. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, não há mais dor, não há mais sofrimento. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.